Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante na odontologia, quer dizer, no ramo odontológico de uma forma geral. Nós vamos falar sobre a prevenção das doenças bucais. As doenças que mais acometem, né, os pacientes, nos acometem na área odontológica. E vocês acabam tendo um papel fundamental para auxiliando esse diagnóstico. E assim, mesmo que seja função do dentista, do cirurgião dentista, o auxiliar de saúde bucal acaba representando uma, uma âncora para nós dentistas, no sentido de que só de estar ali trabalhando juntos, acaba que vocês ficam, mesmo involuntariamente, acabam participando desse diagnóstico dos nossos pacientes, que acabam sendo nossos, porque estamos juntos, né, no final. Outro dia eu estava vendo o professor Arbex, um professor renomado da dentística, falando que ele tinha feito 4 vezes a restauração de resina e, sobretudo, dentes anteriores é uma região assim complexa, né? Quando você tem um dente só para poder mimetizar, para transformar ele no mesmo tom do outro. E dizendo assim, ele já tinha feito 4 vezes, refeito a restauração, não conseguia achar o tom. Até que a minha auxiliar disse assim, olha, por que não coloca tal pigmento? Não é que ela estava certa, quando eu coloquei, consegui camuflar. Então, quer dizer, de tanto vocês participarem desse dia a dia nosso, de ter que tomar atitudes, de conduzir os nossos casos clínicos, acaba que faz parte de uma equipe. Não existe mais aquela hierarquia tão, né, de categorias dentro da odontologia. Acaba que todo mundo pensa junto para tentar solucionar o problema dos nossos pacientes. Então, nós hoje vamos abordar algumas doenças e vamos ver como é que é a forma de tratamento, como é que a gente pode orientar nossos pacientes para que a gente melhore esses quadros, que essas doenças não se tornem tão agressivas e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a prevenção em saúde bucal. Vamos tratar da prevenção, o controle, muitas vezes, e o tratamento. E vem aquela pergunta, por que perdemos nossos dentes? A gente vê que ao longo dos anos, as mudanças, tanto nossas assim de comportamentos, quanto as mudanças que a gente observa do ponto de vista do tipo de alimentação que a gente tem, né, que a gente utiliza, tudo isso vai interferir na qualidade dos nossos, na qualidade que eu digo assim, no que vai acontecer com a gente, os hábitos, os costumes, essas repercussões também a nível bucal, a nível de saúde bucal. Então, assim, N fatores podem nos levar a perder os nossos dentes. Desde a dieta, a má oclusão, as técnicas de escovações, a frequência com que a gente faz isso, né? Então, vamos observar. Perdemos os nossos dentes por má alimentação, por má escovação, por má oclusão. A má oclusão significa o fato da gente não ter o engrenamento correto entre os dentes, e com isso a gente dificulta a nossa mastigação, a deglutição, tudo isso vai interferir na qualidade, né, vai interferir nos nossos problemas, tanto bucais, dentais, articulares, inclusive. Existem 2 técnicas, quer dizer, existem várias técnicas de escovação, mas assim, 2 assim, são as que mais a gente pratica. Então, no nosso lado esquerdo, representado aqui com o X vermelho, nós temos uma técnica de escovação que era bem horizontalizada. Muitos pacientes ainda fazem esse tipo de escovação, mas a gente já percebeu, e a literatura já mostrou, que ela não se torna tão efetiva quando se compara com essa outra daqui do lado direito. Porque a horizontalizada, você não tem um domínio que a escova tocou em todas as superfícies dentais. Já do lado direito, você sim, quando você inclina a escova em 45 graus e faz o movimento de varredura, a gente contempla toda a face do dente sem esquecer, sem deixar alguma porção ou outra sem tocar. Então, por isso, a gente orienta os pacientes que façam a escovação com essa técnica do lado direito, a técnica de base modificada. Não precisa especificar para o paciente a técnica de base, mas precisa saber como orientar. E vocês nos ajudam muito, sobretudo quando a gente tem aquelas campanhas de saúde bucal, no próprio consultório odontológico,
quando os pacientes chegam e existe a possibilidade de se fazer a higienização em loco, né? No próprio local, no próprio consultório. E é de grande valia para a gente poder cada vez mais ter um paciente com gengivas saudáveis e automaticamente a gente ter uma longevidade maior dos nossos procedimentos. Bem, para aqueles pacientes que utilizam aparelho ortodôntico, a gente tem um arsenal de instrumentais, né, de materiais para que ele possa utilizar, fora a escova de dente tradicional. A escova de dente tradicional, às vezes, não atinge todas as faces. E aí a gente passa a ter regiões onde a gente pode melhorar a escovação com o uso da própria escova interdental. Essa escova interdental é uma escova que ela parece o sistema daquela escova de mamadeira, a gente tem um aramezinho no meio, e as cerdas bem macias, a gente tem ela pequena, média e mais larga, essas cerdinhas. Mas o fato é que elas entram aqui em contato com as laterais desses bracteos, fazendo a higienização mais adequada do que com a própria escova, ok? Bem, existem alguns agravos da saúde bucal. Nós vamos falar, destrinchar cada um deles para que fique claro, para que vocês consigam compreender melhor quando é que acontece cada coisa e quais são as condutas que nós devemos tomar. Então, vamos falar hoje sobre cárie, vamos falar sobre doença periodontal, câncer bucal, trauma, má oclusão, vamos falar também das lesões cervicais não cariosas, ok? Vamos falar inicialmente sobre a cárie. A cárie, ela é uma doença multifatorial, ou seja, não tem um fator isolado que possa causar a cárie. Ela depende de muitos outros fatores para que ela se desenvolva. Por exemplo, o que é a cárie em si? É uma destruição localizada desses tecidos dentários. É uma doença multifatorial, conforme eu tinha dito anteriormente, depende do hospedeiro, da bactéria e da dieta. Quer dizer, essa tríade, hospedeiro, no caso a própria pessoa, né, as bactérias presentes naquele meio bucal e mais a dieta, vai contribuir ou não para o avanço das lesões de cárie. É uma doença biofilme açúcar dependente. O que significa esse termo biofilme açúcar dependente? A saliva, ela forma uma película em contato com os dentes. E a gente chama isso de biofilme. Esse biofilme, ele fica ali naquela região dentária e quando você adiciona o açúcar, ela vai formar uma espécie de uma liga que vai ficar aderido no dente. Esse açúcar, em decomposição, né, esses alimentos, enfim, que a gente consome em decomposição, geram ácidos que abaixa o pH da boca. Esses ácidos são capazes de atuar no esmalte dentário, descalcificando ele, desmineralizando ele, e com isso atinge com maior rapidez a dentina, que já não é tão rígida quanto o esmalte, e consequentemente a polpa que está dentro do dente, no meio ali protegido pelo arcabouço da dentina. Essa situação pode levar a um quadro de formação de lesões periapicais, como abscesso, por exemplo. O avanço da cárie pode ir muito além de ter uma simples lesão de cárie e se tornar até um tratamento endodôntico, ok? E existe também uma outra possível causa para a cárie, que é a desregulação do ciclo de remineralização. Significa dizer que a saliva ela tem uma função que a gente chama de capacidade de tampão. Significa dizer que a boca ela, em presença de alimentos, né, que estão ali se deteriorando em putrefação, não escovação nos momentos corretos, baixa o pH. Então, o que acontece? Fica ácido aquele meio, e é o meio propício que as bactérias adoram para se manifestar. A saliva entra neutralizando, em parte, esses ácidos gerados, fazendo com que haja um processo de remineralização desses dentes. O que foi perdido pelo ácido gerado é remineralizado pela proteção que a saliva nos dá. Porém, alguns tipos de medicamentos ou até algumas disfunções das glândulas produtoras de saliva pode nos levar a ter um quadro de queda dessa produção ou até mesmo um quadro de secura da boca mesmo, que a gente chama essa situação de xerostomia. Os fatores de risco
para o desenvolvimento das cáries, ela pode ser fatores culturais e socioeconômicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto a cultura como as condições econômicas podem nos levar a adquirir alimentos que não sejam tão ricos em nutrientes, que sejam pobres em nutrientes importantes para calcificar esses dentes, para deixá-los sempre fortes e saudáveis. A gente tem, assim, muitas vezes a gente percebe, uma alimentação rica em biscoito recheado, ou naqueles salgadinhos, que são alimentos, assim, que depois que eles estão molhados, eles criam uma pasta, na realidade, ficam pastosos e se aderem com muito maior facilidade nos dentes. A gente passa um longo período sem escovação, é um alimento propício para que haja proliferação de maior quantidade de bactérias. Então, assim, outra condição, a dificuldade de acesso ao serviço e programas de saúde bucal. Apesar da gente ter muitos dentistas no Brasil, a gente se depara com situações de pessoas que vivem em áreas de difícil acesso. Populações ribeirinhas mesmo, população onde não tem condições de ter um acesso constante, onde as pessoas vivem ilhadas praticamente, tem que ir em embarcações para ter acesso. Nem sempre o dentista vai. Pessoas da zona rural, que às vezes não dá condições de ir até lá, todo dia o trailer ir com o carro para poder, né, levar o dentista até essas comunidades. Existem também aqueles que têm a falta do acesso ao flúor, pelo fato de não ter o dentista presente, e também pelo fato de não ter a água da sua cidade fluoretada, que já foi comprovado cientificamente que o flúor presente na água de abastecimento ajuda a reduzir os índices de cárie. Então, não faz sentido não ter na cidade, incluído na própria água, né, de abastecimento, a presença do flúor. Bem, quando se tem também um deficiente controle de placa, ou seja, aquela escovação não é feita 3 vezes ao dia, no mínimo, não há essa remoção dessa placa, aí você começa a ter também os riscos aumentados. Um consumo excessivo e frequente de açúcar também, uma dieta rica em açúcar, obviamente, vai interferir nesse processo de formação das cáries. Xerostomia, que é o que eu falei com vocês anteriormente, que é a secura da boca, e algumas doenças endócrinas, algumas doenças das glândulas salivares, que podem nos levar a desencadear a xerostomia. Consequentemente, isso vai interferir no processo de tampão da saliva. Aqui eu trago alguns alimentos cariogênicos. Vamos pensar que a água não, tá? Tá aqui nessa figura, mas assim, ela não seria a vilã, pelo contrário. Porém, os outros todos, a gente começa a perceber, tudo que é gostoso é cariogênico. Mas, na realidade, o que a gente tem que começar a perceber é que o vilão não é tanto o açúcar que é consumido através desses alimentos, mas a não remoção desse excesso de açúcar é que interfere na formação das cáries. A não remoção, assim, digamos assim, antes de 30 minutos desse material, faz com que eles entrem em decomposição e comecem a promover ácidos, com isso reduzindo o pH e formando as lesões de cárie, certo? Vamos ver. O que os alimentos cariogênicos são capazes de fazer? Favorece o aparecimento de cárie. A gente já viu que os ricos em açúcar são os maiores vilões. Os alimentos pastosos, porque eles acabam grudando nos dentes. A quantidade de açúcar ingerido é irrelevante. Ou seja, não importa se você comeu 10 quilos de açúcar ou 1 quilo de açúcar. O que importa é que o que ficou de açúcar na boca é o que vai ser prejudicial ao organismo. Desculpa, do ponto de vista assim, prejudicial ao organismo que eu estou falando de dentes. Eu não quero dizer que se você comer 10 quilos de açúcar, você vai estar no organismo como um todo. Claro que você vai estar sobrecarregando muito mais esse organismo do que 1 quilo. Mas digo a nível de saúde bucal, que é o nosso tema hoje, o que vai ficar em boca, tanto faz, você passou ali 10 quilos ou 1 quilo, ok? Ele vai causar o mesmo transtorno. Então, o tempo que o açúcar fica na boca é que é o mais crucial para o desenvolvimento ou não dessas lesões. E a importância que se tem que dar à escovação e uso do fio dental, principalmente. Porque o fio dental,
ele vai remover os alimentos naquela região onde a escovação não foi, principalmente na zona interdental, porque entre o dente e o outro, a cerda da escova não consegue atingir. Então, como deve ser feito? Primeiro usa o fio dental, uma dúvida frequente dos pacientes. Eu uso primeiro o fio dental ou primeiro a escova? Sempre você vai usar o fio dental antes da escovação, partindo do pressuposto de que quando você remove o resto de alimento e depois você escova, no bochecho você acaba removendo aquele material dali, você acaba lavando entre um dente e o outro. No entanto, se você faz a escovação e deixa para fazer o uso do fio dental depois, aquele alimento que estava ali, ele acaba sujando novamente a estrutura dental. Assim, o que a gente pode fazer de ações para controlar essa doença? Aí entra vocês com a gente, com nós dentistas. Educação para a saúde, promovendo autonomia e autocuidado para o paciente, orientando tanto na dieta quanto nas instruções de higiene bucal. Ok? Indicação adequada de flu, que aí é o cirurgião dentista que vai determinar a concentração e a frequência com que aquele flu vai ser, né, administrado nos pacientes. Avaliação e controle dos sinais da doença. Vai avaliar, tem pessoas que têm maior tendência a ter cáries, tem pessoas com menor tendência, e isso vai interferir na vinda ao dentista. Tem pacientes que a gente chama com 6 meses, tem pacientes que tem que chamar com 3, tem pacientes que pode deixar vir com quase 7, 8 meses, mas tem aqueles que a gente tem que vir mais rápido. Então, quem determina isso aí é o cirurgião dentista. Recuperação da forma e da função dentária. Uma vez destruído por cárie, aquele dente tem que ser recuperado, seja através de restaurações, seja através de alguma coroa, ok? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar para vocês cada técnica. Aqui, a orientação inicial que a gente traz no slide anterior, onde a gente fala sobre a orientação e instrução de higiene bucal. Como deve ser feito? A gente vai inclinar a escova em 45 graus. Na inclinação da escova, a gente vai fazer o movimento de varredura, uma rotação do punho, né? Encaixou, varreu. Então, a gente faz isso tanto na face vestibular, quanto na face lingual, ou até mesmo na face palatina. Tem que entender que o movimento deve vir da gengiva para o dente. Em cima do dente, da superfície oclusal, nós vamos fazer o movimento de trenzinho. O que é o movimento de trenzinho? É o vai e vem da escova, certo? Bem, orientando corretamente quanto à escovação e uso de fio dental, ele já vai ter autonomia por conta própria, controlar melhor essa desmineração, é o que a gente chama de processo a desmineralização e a remineralização. Mas aí surge aquela dúvida, mas como é mesmo que se forma a cárie dos nossos dentes? Então, aqui tem a representação de um dente saudável, há presenças constantes de bactérias de diversos tipos na boca, causadores da cárie, e quando não há uma escovação em tempo hábil, as bactérias acabam se proliferando mais, ainda mais na presença de uma dieta rica em açúcar, e começa a deteriorar a estrutura do dente, causando um orifício que nós chamamos de cárie. Bem, como eu falei para vocês, a progressão da doença cárie em direção à polpa pode fazer com que haja a formação de um acúmulo de pus chamado de abscesso. Então, o abscesso forma uma bolsa com conteúdo purulento, ou seja, com pus, tanto no osso ou na gengiva que circunda esse dente. E pode se apresentar de forma aguda, que é quando o paciente acusa aquela coisa acerbada e incha o rosto, cria aquele edema, ou pode ser de forma crônica, que é quando ele começa aos poucos, e muitas vezes a gente vai radiografar a autonomidade e percebe que tem uma lesão naquele dente vizinho, ou a mudança de coloração nele também. Fica mais amarelado, levemente amarronzado, a gente tem que observar esse dente, porque ele está com essa tonalidade diferente dos demais, merece uma investigação. Então, às vezes, quando a gente radiografa, percebe que tem lá a lesão. Existem 2 tipos de abscesso que acomete os dentes. O abscesso periapical, que nós observamos normalmente ao redor da raiz, e o abscesso periodontal, que normalmente está mais acima, mais a nível gengival. Como é que se forma isso? Aqui mostrando uma cárie no estágio inicial. Aqui ele já passou da zona do esmalte, que é a camada mais dura do corpo humano, e já atingiu a dentina.
E a dentina, que forma uma armadura protegendo a polpa, ó, acaba sendo atingida por essas bactérias, e essas bactérias podem gerar esse tipo de lesão, que pode ser um cisto, um abscesso, um granuloma. A gente só saberia a dimensão se a gente fizesse uma biópsia dessa região. A partir daí, a gente tem a imagem formada na radiografia. Quando radiografamos esse paciente, a gente vê que aqui é o conduto radicular, onde seria a polpa, né, a polpa radicular, e completamente atingida pela cárie. E, consequentemente, formou o abscesso. Você percebe que os outros dentes estão tudo um cinza mais claro, e essa região nitidamente tem um halo mais escurecido aqui, mostrando que tem uma coleção de pus ou alguma secreção acumulada nessa região. Para isso, o cirurgião dentista vai avaliar e vai determinar a melhor conduta. Por exemplo, nesse caso específico, esse dente poderia ser tratado endodonticamente, né, feito canal, mas o daqui não mais. Porque na região de Fuca, que é essa região de encontro das raízes, a cárie, essa região mais escura, já avançou de tal maneira que promoveu a separação dessas raízes. Então, não há como salvar essa unidade. Então, essa unidade está condenada à extração, essa, né, unidade 46, e essa unidade 45 pode ser feito tratamento endodôntico. Quem determina isso? O dentista. Cabe a vocês fazerem revelação de uma radiografia de excelente qualidade para que a gente tenha a imagem mais precisa possível. Ok? Vamos lá. Aqui, mostrando uma imagem de um abscesso periodontal, está mais próximo à gengiva, mas também que ele já está evoluindo para formar pus nessa região periapical. Quando isso acontece, a gente chama de lesão endopério, porque atinge tanto a região de periodontal como a periapical. Periapical significa ao redor da raiz, certo? Vamos lá. Um abscesso periapical, a localização dele já é mais profunda, mais próxima à raiz. E aqui, a nível extraoral, a gente percebe que aqui já há um edema, já há uma área de vermelhidão por fora da boca. A tendência disso é aumentar cada vez mais se a gente não fizer a intervenção correta de drenagem dessa coleção de pus que está se acumulando. Aqui, um abscesso periodontal. No abscesso periodontal, a gente tem a fístula, a gente chama de fístula, quando a gente tem aquela espinhazinha aqui, parecendo uma espinha já para drenagem. Nesse caso, não há a espinhazinha, não houve a formação de fístula, nem é esse caso aqui. Fístula significa que forma uma pontinha aqui, tipo uma espinhazinha, drenando o pus a todo momento. Olha como aqui foi tão agressivo que expandiu para a região de palato, toda a coleção de pus. Então, precisa fazer a incisão e drenar esse pus aqui que está acumulado, ok? Os tratamentos que envolvem apenas as cáries, elas podem ser feitas em os tratamentos podem ser amálgama, restaurações de amálgama, ou restaurações em resina. Além disso, dependendo da progressão das lesões de cárie, pode ser que haja necessidade de se fazer um recobrimento maior dessas áreas, né, desse dente, para proteger contra fraturas. Nesses casos, a gente pode optar por coroas totais, onde vai ser uma capa completa que vai envolver esse dente, ou elas podem ser em porcelana pura, como esse caso, ou metálicas, ou até metalocerâmicas, que é quando você tem uma base de metal e a porcelana por cima. Certo? Bem, existem também os alimentos não cariogênicos. São os alimentos ricos em são verduras, frutas, legumes, ricos em vitaminas e sais minerais. Certo? Bem, além disso, nós temos agora, vamos falar um pouco sobre a doença periodontal. O que seria essa doença? Bem, a doença periodontal, o nome já diz, atinge toda essa região de periodonto. Então, no periodonto saudável, a gente tem aqui a figura nesse lado esquerdo, onde a gente tem uma quantidade de osso, aqui representado por essa região amarelinha, recobrindo toda a região de raiz. Uma faixa de gengiva, que tem uma coloração um pouco rosa pálida, acima desse osso. Isso seria o ideal, ok? Mas quando a gente tem uma inflamação dessa gengiva,
e ela começa a ter sangramentos com facilidade na hora, muitas vezes, até de uma escovação. Passamos a dizer que nós temos aí uma gengivite instalada. É quando apenas a gengiva está sangrando, está com algum transtorno desse tipo, mais sensível, mais sangrante. A não resolução desse quadro pode aflorar uma perda óssea. E nessa perda óssea, a gengiva passar a acompanhar. Além disso, temos a formação de tártaro, que é uma massa, normalmente amarela ou amarronzada, que se forma justamente nessa borda da gengiva. Esse tártaro, se não removido, ele vai descendo, é rico em bactérias e restos de alimentos que endureceram, eles vão reabsorvendo o osso que sustenta o dente. Então, esse osso que estava mais aqui em cima, ele passa a ficar mais baixo, e mais baixo, até o ponto desse dente começar a ter um processo de mobilidade. Quadros mais agressivos, esses dentes precisam ser extraídos ou até mesmo saem sozinhos, a depender do grau que aquilo ali se instalou. Bem, aqui mostrando que nós podemos fazer a remoção do tártaro, tanto com curetas, e aqui uma sonda mostrando que a gente pode, uma sonda milimetrada, onde cada marcação dessa representa X milímetros que nós vamos medir. O ideal era que ela entrasse só meio milímetro, mas tem bolsas que a gente entra 10, 8 milímetros. Por que bolsas? Porque essa gengiva ao redor do dente, que está inflamada, que está com perda óssea, ela acaba o osso retraindo e a gengiva fica flácida ali ao redor. A gente chama isso de bolsa periodontal. Todo alimento que você comer, ele vai entrar ali, vai reter, vai fermentar e vai piorar cada vez mais o quadro. Por isso que precisa procurar um dentista para que ele faça a remoção do tártaro e consiga paralisar, estabilizar aquele processo, para que não haja mais perda óssea e o indivíduo venha a perder a unidade dentária. Bom, aqui, nessa figura do lado esquerdo, nós vamos mostrando clinicamente um dente que está sofrendo com a perda óssea. Percebam que o nível da gengiva que era para estar aqui está a nível apical praticamente, lá no final da raiz. O que significa dizer que esse dente está no processo de mobilidade violento e que pode ser perdido a qualquer momento. Essa região que a gente observa aqui é a região que está cheia de tártaro. Isso aqui, se você pegar, ele é calcificado, um material extremamente duro que adere nos dentes. Então, a gente precisa remover, fazer a limpeza adequada para que essa boca volte à normalidade. Aqui, ó, com o espelho clínico, nós mostramos que a face lingual desses dentes estão acometidas por muita região de tártaro. Nessa segunda foto, mostrando que os dentes, na realidade, não têm essa coloração, isso tudo era tártaro. Quando removido o tártaro, o dente volta a ter o tom normal, porém a gengiva ainda está inflamada. Nós orientamos o paciente quanto à higienização adequada e ele normalmente volta com uma semana com a gengiva desse tom, de rosa pálido, completamente bom, desde que haja uma cooperação do paciente e que ele saiba instruções de como deve higienizar de forma correta. Bem, quais são os tipos de ações que a gente pode implementar para controlar a doença periodontal? Começamos também pela educação em saúde, para promover a autonomia e autocuidado para esse paciente, dando instruções a ele de higiene bucal, orientando sobre os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, avaliando os fatores de risco presentes, né? A gente vai perceber como é o tipo de alimentação, qual é a frequência com que escova, são fatores de risco que a gente tem que avaliar. Ele fuma, ele bebe com frequência, como é a resposta reacionária dele a infecções, a possíveis inflamações. Tudo isso nós vamos avaliar. Remoção de fatores retentivos de placa, que é justamente as técnicas de escovações adequadas. A terapia periodontal, quando a doença já está instalada, ele precisa, de fato, procurar um dentista que faça a remoção desse tártaro, o alisamento dessas raízes e consiga fazer o controle periodontal dele para que ele não fique tendo muitas recorrências desse tipo de inflamação. A técnica de escovação não muda se o paciente tem cárie ou se tem doença periodontal, pelo contrário, é a mesma técnica, a mesma forma de fazer. O tratamento da doença periodontal, conforme eu falei anteriormente, pode ser feito com curetas periodontais, de forma manual,
Pode ser utilizado aparelho de ultrassom para poder desarticular esse tártaro, que é bem duro. Então, com o aparelho de ultrassom acaba ficando um pouco mais confortável, porque essa ponta vibra, e ao vibrar, ela aquela, né, ela desgasta o tártaro, e aí a gente consegue remover com maior facilidade. Logo em seguida, o dentista vai e faz a profilaxia, que é essa escovação, usando escovinhas de Hobbiton e pasta profilática para poder escovar melhor esses dentes. Vamos falar agora sobre câncer bucal. O câncer bucal, ele atinge muitas pessoas, ele é o quarto câncer que atinge o ser humano como um todo, quarto tipo de câncer. Existem alguns fatores de risco para o câncer de boca. Hereditariedade, então se na família tem algum histórico, né, de doença de câncer de boca, pode se desencadear, sim. Fatores culturais e socioeconômicos, que interferem assim, na dieta, no que vai comer, esses tipos de alimentos que acabam causando. Tabagismo, então uso de cachimbo, hábito de mascar fumo, pode promover lesões que nunca cicatrizam por causa do aquecimento que essa fumaça tem, e aí fica toda hora promovendo aquela injúria no organismo, e aquela lesão que nunca cicatriza, ela pode vir a se formar um câncer. Etilismo, né, que é a bebida, exposição à radiação solar, então tem pessoas que trabalham no sol, mas não se protegem com um chapéu com abas largas para proteger, já começa a ter a boca, fica mais sensível. Vou mostrar para vocês um quadro de rinite actínica, que é um tipo de lesão que dá no lábio pela exposição solar. A ausência do controle de placa, então tem pessoas que nunca escovam os dentes, aquela meio ali cheio de bactéria, toda hora infeccionado, inflamado, pode gerar. Uso de próteses dentárias mal ajustadas é uma das dúvidas que as pessoas têm. Dormir com a prótese ou não dormir com a prótese? Então, fica a critério de cada um, contanto que a sua prótese não seja uma prótese que machuque, porque senão vai ficar toda hora gerando aquelas lesões, né, que nunca cicatrizam. Aí você pode fazer a opção de dormir ou não com ela. E quando se tem alguma deficiência imunológica mesmo, e que o paciente acaba desenvolvendo um câncer. Aqui demonstrando quanto o cigarro interfere né, o tabagismo interfere nos cânceres de boca, muito mesmo. Temos algumas ações que a gente pode fazer de forma multidisciplinar agora. Por que multidisciplinar? Porque você vai ter contato com o oncologista desse paciente. Às vezes tem lesões que envolvem a garganta, que a gente vai precisar de um otorrino também para nos ajudar, certo? Até mesmo cirurgião cabeça e pescoço, dependendo da gravidade que se tenha, foge a ação do cirurgião dentista, que deve ir da glabela até o ocioide. Então, passou daí, quem entra é o cirurgião, quem entra é a medicina, né? Seja ele através do cirurgião bucomaxilo, dependendo da especialidade, ele que vai intervir. É importante que o paciente seja orientado a fazer o autoexame. Vou mostrar como é que faz o autoexame. Nós temos um quadro expositivo para que a gente tenha essa noção. Tem lesões, quando a gente analisa o paciente, já tem mais de 15 dias que aquela lesão não cicatrizou, a gente já liga o sinal de alerta e há uma necessidade, muitas vezes, de se fazer a biópsia. A biópsia consiste em tirar um pequeno pedaço daquela lesão e envio para um laboratório para que eles façam análise patológica para definir qual é o tipo de lesão que está ali. É um câncer, é um outro tipo de lesão, e a gente tem que avaliar, ok? Controle de biofilme, então, pacientes que não escovam os dentes, que não fazem esse controle, acaba tendo maior propensão a desenvolver. E precisa das manutenções das próteses. As próteses têm um prazo de validade. As pessoas colocam a prótese total para ficar 30 anos. O ideal é que ela fique em média 7, 8 anos, mas que seja avaliado pelo dentista. Percebeu alguma quebra daquela peça, né, para ela não ficar ali machucando? Ou percebeu que os dentes desgastaram-se? É a necessidade de fazer a troca daquele material. Né? Então, a gente precisa ficar atentos a esses controles que são necessários. Aqui é o quadro expositivo. O que é que a gente vai procurar? Desculpa, o que é que a gente vai procurar na boca? Nós vamos procurar alguma lesão a nível de gengiva,
mucosa, primeiro a gente vai levantar o lábio, olhar no espelho e ver. Existe alguma lesão na mucosa, na gengiva? Como é que tá? Coloca o dedo dentro da boca, como é que tá ali? Estou sentindo alguma bolinha, alguma inflamação, alguma região mais, né, demasiada? Se não tiver, tudo bem. Depois nós vamos jogar a língua para um dos lados e perceber no espelho se observa algum nódulo, alguma região mais dura, ou até mesmo alguma bolinha suspeita, aí o dentista precisa avaliar. A gente também afasta o lábio inferior para observar a mucosa do lábio, se ela está bem, se toda essa região de gengiva e o fundo de vestíbulo, que é essa região mais profunda, se está tudo ok, se tem alguma alteração visual, alguma região de vermelhidão, ou até mesmo de machucado nessa área. A gente vai olhar palato duro, vai olhar a região tonsilar, que é a região, né, das amígdalas, da úvula, vamos olhar palato mole, já mais posterior. Nós vamos levantar a nossa língua para olhar por baixo dela. Vamos ver como é que está esse assoalho bucal, vamos ver como é que está esse ventre da língua. Existe alguma lesão, existe alguma região que esteja vermelha ou com um branquiçado diferente? Vamos avaliar esse tipo de situação. A borda lateral da língua, vamos ver também. Então, nós temos câncer de língua, temos câncer de lábio, temos câncer em várias regiões, mesmo sendo a boca um único órgão. O que a gente vai avaliar? Feridas nos lábios e boca que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas ou placas vermelhas esbranquiçadas na boca, se tem algum sangramento sem causa conhecida em qualquer região da boca, se tem nódulos nessa região do pescoço, vamos avaliar, palpar, ver se tem algum nódulo, rouquidão persistente, né, porque poderia estar atingindo as cordas vocais. Em fase mais avançada, se tem alguma dificuldade de mastigar, falar ou engolir. Tudo isso são fatores que a gente precisa, de fato, avaliar. Então, a gente observa aqui essa presença dessas massas esbranquiçadas, aqui numa lesão com mais de 15 dias, muitas vezes a gente tem a indicação, sim, de fazermos a biópsia. O cirurgião vai tirar um pedaço de estrutura, pegando uma parte onde está saudável e a outra com a lesão, e mandar fazer a análise anatomopatológica. A partir daí, se define melhor o que vai fazer. Aqui mostrando que removeu essa lesão, aqui, e aí vamos medir e enviar para o laboratório de análise, né, de patologia. Aqui, utilizando essa broca, a gente chama de broca trefina, essa broca entra e funciona como uma serra-copo. Ela vai, tira o pedacinho do osso que você quer avaliar. Nesse caso, a panorâmica mostrou. Perceba que esse lado esquerdo está tudo direitinho. Nesse lado direito, formou-se essa massa branca aqui, que aí chamou a atenção, do que o lado esquerdo não tem, de se avaliar. Então, abriu-se a região de gengiva, vai com essa broca trefina e ela consegue remover esse cilindro de osso. Esse cilindro de osso que está dentro da lesão vai para a análise anatomopatológica para verificar que tipo de tumor ou que tipo de lesão é aquela. Então, o diagnóstico é feito por um dentista que vai olhar no microscópio e vai determinar que tipo de células são aquelas. E ele chegou à conclusão que era um tumor de origem dental chamado cementoblastoma. Esse é um tumor que muitas vezes requer a extração do dente. Quando ele pequeno, às vezes o colega opta por fazer um acompanhamento para ver o quanto ele vai crescer. Mas, normalmente, a conduta é a extração da unidade, para que ele não se propague para os outros e você venha a ter uma perda maior ou até a necessidade de se fazer uma hemimandibulectomia, que significa cortar a mandíbula para o paciente ficar sem esse lado. Ok? Então, como está aqui uma lesão pequena, muitas vezes a gente opta por remover e deixar e preservar a estrutura óssea mesmo da região, mais conservada. Aqui já mostrando um quadro mais agressivo de uma lesão de lábio, aqui uma lesão na lateral da língua, e esse caso, um caso mais avançado de câncer de boca,
provavelmente aqui um carcinoma in situ. Se formos avaliar, normalmente essa lesão já desceu para essa região de base, já pega toda essa região de linfonodos aqui abaixo da língua, né? Da região de garganta, por aí. Bem, para prevenir o câncer de boca, o ideal é não fumar, evitar consumo de bebidas alcoólicas, ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, usar preservativo, camisinha, inclusive durante a prática do sexo oral, reduzir a exposição ao sol ou adotar medidas de proteção, como bonés, chapéu, filtro solar, para evitar câncer de lábio e pele, e vacinar-se contra o HPV. Hoje, o SUS oferece a vacina para meninas entre 9 a 14 anos de idade e para menino entre 11 e 14 anos. E agora a gente vai falar sobre os traumas. Bem, o trauma dentário é muito comum nessa fase de 10, 8, até uns 14, 15 anos. É muito comum, mais do que a gente imagina. O fato de quebrar o dente, tanto em diagonal como a avulsão desse dente, que é quando ele sai da boca, tudo isso a gente passa nessa fase. É um dente que ainda não está completamente formado, a raiz ainda não está completamente inserida no osso, ela ainda está se formando, por isso ele se torna mais frágil. E como ele está na linha de frente, então qualquer pancada, corri no recreio e bati na cabeça do coleguinha. Eu fui dar um mergulho na piscina e bati na borda. Enfim, não vou longe, até minha filha teve um caso de trauma onde um arremessou o óculos de proteção e fraturou aquele dente dela. Então, assim, a gente tem situações em que não tem como, a gente vai precisar intervir, vamos ter que reabilitar esses pacientes. Em situações, caso de avulsão, onde o dente sai completamente, a gente tem outras medidas que nós vamos tocar mais adiante. Bem, quais são as ações? Ações educativas, a gente tem que orientar os pais como é que vai proceder. Orientação sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do agravo. Então, assim, tem situações em que a gente tem uma criança que ela faz esporte, e esporte de luta. Então, o ideal é que a gente coloque um protetor bucal nele, fabricado especificamente para ele. Molda o paciente, manda fazer o protetor, e o protetor vem para a gente poder adaptar. Proteger esses dentes anteriores. A gente precisa orientar também com relação aos primeiros socorros em caso de fratura, avulsão dentária, intrusão e luxação. Então, por exemplo, no caso da minha filha, voltando ao assunto, no arremesso do óculos de proteção, o dente quebrou, mas não saiu, ficou assim, ó, balançando. Se ela, balançando assim, o fragmento ficou no lugar. Se nós tivéssemos ido ao consultório, eu poderia usar muito menos resina, aproveitando a própria estrutura de dente dela. No entanto, alguém tirou, quebrou mesmo, e jogou fora o fragmento. Então, eu tive que reconstruir um dente, metade de um dente todo em resina. Com isso, a gente não tem a mesma longevidade, vai requerer mais polimentos e tudo mais, para que esse dente fique muitos anos na boca. Sendo que a resina não tem a mesma resistência física se fosse o dente dela natural. Então, talvez, se tivesse uma orientação mais adequada, as pessoas não fariam isso, não descartariam certos materiais biológicos que seriam importantes para ficar original, para que tivesse uma resistência melhor, física melhor. Certo? Então, por exemplo, em caso de avulsão, onde o paciente cai e uma pancada de futebol, alguma coisa, e o dente voa, o que nós devemos fazer? Então, a gente deve segurar o dente pela coroa, lavar em água corrente sem passar a mão, que é para não tirar os ligamentos, ou colocar ele, depois dessa lavagem, no leite, o leite é rico em cálcio. Se não tiver o leite, poderemos colocar embaixo da língua, porque a própria saliva vai neutralizando. E direto para um consultório odontológico. Lá, o colega provavelmente, o ideal, né? Que lave o alvéolo, né? Aquela região de alvéolo novamente, porque ele já deve ter lavado com água na hora que avulsionou, no próprio local, normalmente fica com terra e tudo mais. Lava com soro, reposicionar esse dente
Vai fazer as medidas de contenção, vai splintar, vai colar um dente no outro, alguma coisa que segure aquele dente ali por um certo período. Quando se toma uma atitude com rapidez, né, menos de 1 hora por aí, menos de 15, 20 minutos, ótimo, ele tem grandes chances de ser reinserido e você não precisar fazer nada nele. Em situações que ele se reinsere, mas necrosa depois, você trata o canal, mas pelo menos está a originalidade do paciente ali mantida. O que significa intrusão? Intrusão é quando você toma uma pancada e o dente entra. E aí tem situações que a gente só faz aguardar. Tem outras que a gente vê que ele entrou e machucou o germe do dente permanente, a gente opta por tirar por ele ser de leite. Certo? Luxação é quando ele sai do lugar, ele inclinou todo para frente na pancada. E a gente vai ver como é que faz, se vai trazer ou não. Ok? Então, aqui temos uns exemplos clássicos de fratura com exposição da polpa, por isso que está o sangue aparecendo. Aqui ainda mais, olha como foi agressivo. Esse daqui em diagonal. Aqui a mudança de coloração que passa a ter. Aqui a radiografia que a gente faz para ver se ele atingiu o permanente aqui que está vindo. Então, aqui nesse caso, a gente tem a imagem do dentão que vai vir para o lugar do incisivo central e do outro dente que está aqui, porque a imagem está superposta, que vai vir para o incisivo lateral. Todos estão bem. Esse dente apresenta uma lesão de cárie. Tá? A gente já observa aqui. Mas, enfim, não é o que a gente está querendo ver agora. A gente está querendo ver as lesões de fraturas ou coisas do tipo, avulsão ou intrusão. Então, às vezes ele intrui, mas não atinge tanto. Ainda tinha um espaço considerável entre ele e o permanente, então, nesses casos, a gente não faz nada. Mas se ele entra e vem aparecer a imagem como se tivesse aqui nessa região de capuz, atingido o capuz, que é uma película que envolve o dente permanente que vai nascer, aí sim a gente ia ver se ia extrair ou não essa unidade. Tudo isso tem que avaliar o clínico com o radiográfico. Apenas o radiográfico ele serve como complementação ao exame. Mas o exame clínico é soberano, que é aquele que a gente marca o paciente e tem essa visão direita. Ok? Pronto. Fratura radicular. Às vezes no trauma, ó, fratura raiz. Quando acontece situação como essa, não tem muito o que se fazer. É extrair o dente porque ele não vai ter como se segurar. Tem situações também que a gente reposiciona o dente. Paciente jovem, a gente esplinta, se a gente cola um no outro, faz uma contenção, monta um aparelho só para poder conter. E esse dente acaba se calcificando de novo aqui, nessa região de cemento. Olha aqui um caso que ele fez uma luxação, ele foi para dentro e ele extruiu um pouquinho. Quando ele saiu de posição e ainda foi projetado para a lingual. Aqui já mudou de posição. Então, a gente vai avaliar tudo, ver o que está acontecendo para saber a melhor conduta. Não cabe a vocês fazerem isso, mas sim a nós, dentistas. Mas vocês participam diretamente porque estão ali nos auxiliando. Ok? O que é uma contenção, que eu falo, toda hora eu falo splintar de contenção, é pegar um fio, dependendo, aí fica a critério do dentista escolher o calibre desse fio e colar com resina composta, né, a própria resina que a gente restaura o dente, para que ele forme uma conexão rígida. E aí, com isso, a gente estabilize melhor esse dente no local. Bem, em média, é o que muitos perguntam, quanto tempo deve ficar a contenção? Não se tem um consenso, mas só para ter uma ideia, se o dente está com mobilidade ou deslocou, a gente espera de 3 a 4 semanas com essa imobilização em boca. Se ocorrer uma fratura da raiz, 2 a 3 meses, para a gente tentar ver se ela neoforma ali cemento para sustentar melhor. Se for um caso de reimplante, como eu falei para vocês, o dente soltou completamente e aí foi reinserido, reimplantado. Aí, nesse caso, a gente vai fazer o reimplante, vamos fazer aquela contenção, conforme eu mostrei, e vamos deixar entre 7 a 10 dias para a gente ver se ele vai ficar firme de novo. Bem, aqui mostrando, salve o seu dente. É uma chargezinha só dizendo, quando você se acidentou, o seu dente cair,
Primeiro, ache o dente, segure pela coroa, lave, sem esfregar, uma porrada da pia, que é para ele não escorregar de sua mão, porque vai estar sujo de sangue, com terra, com tudo, não escorregar e cair. Lave devagar a torneira. Recoloca o dente no lugar, ou então coloque um copo com leite, soro ou água. E em até 20 minutos, procure o dentista. Vá correndo, porque quanto mais rápido você for, melhor. Melhor prognóstico. Vamos falar agora sobre maloclusão. Bom, na maloclusão, a gente tem vários fatores envolvidos para poder ter os dentes tortos, ou sem encaixar direito, ou com mordida aberta. Então, assim, dentro da hereditariedade, a gente tem padrão de crescimento dentofacial. Tem pessoas que crescem muito a maxila e pouco a mandíbula, pouco a maxila e muito a mandíbula, ou vice-versa. Tem pessoas que têm uma projeção mais para frente, outras mais para trás. Tamanho dos dentes pequenos demais, ou então tem essa musculatura facial que não contrai com muita facilidade, ela já tem uma dificuldade maior de contração. Você tem alterações de desenvolvimento, pacientes que têm aqueles dentes muito curtinhos, tudo isso a gente vai observar. Se teve algum traumatismo pré e pós-natal, caiu quando era pequeno e tudo mais, aí a queda foi muito violenta, acabou que esse dente ficou lá, não cresceu, não apareceu em boca. A gente vai ver fatores sistêmicos, como distúrbios endócrinos, algumas síndromes, fatores locais, podendo causar obstrução nasal, tumor, doença periodontal, cárie dentária, perda óssea e migrações dentárias. Extração precoce de dentes decíduos é uma coisa que a gente vê muitos pais questionando. Para que eu vou fazer um canal de um dente de leite se ele vai cair? Então, a gente volta e explica às pessoas, não é porque vai gastar mais. A gente tem que avaliar cada contexto. Idades em que a gente precisa manter aquele dente mais na boca, porque, vamos supor, houve um trauma, o paciente tem apenas 6 anos, mas a previsão de perda daquele dente é aos 12. O que a gente tem ali, 11, 12 anos? A gente vai ter um indivíduo que ele vai ter o dente permanente dele sem norte, porque, na verdade, o permanente usa a raiz do dente de leite como um guia. Então, ele vem inserido na raiz do dente de leite para poder chegar em boca. Quando a gente perde precocemente, esse dente permanente fica sem um guia, sem um espaço para nascer. Ele nasce virado para o palato, nasce virado para vestibular, ele fica sem um norte de como é que ele vai nascer. Além disso, quando se extrai precocemente, há uma reorganização dos outros dentes na tentativa de fechar aquele espaço. Então, mesmo que ele queira vir, pode ser que na época da erupção dele, mesmo ele vindo desse jeito tortuoso, ele não encontre espaço na arcada porque vai haver uma compensação dos outros dentes. Outras situações que podem acontecer é um fator psicológico envolvido. A criança passa pela escola, entra numa fase em que os coleguinhas têm os dentes, menos ele. Aí, criança extremamente observadora. Então, ele olha para a criança que está sem o dente e fala, cadê o seu dente? E aí começa o bullying acontecendo e isso pode interferir no psicológico da criança. Então, são N fatores envolvidos